o Elon Musk fez uma oferta de 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter e o seu conselho aceitou a oferta. Quem vinha acompanhando aí um pouquinho essa novela, viu que ele fez comentários criticando a rede social, perguntando sobre mais liberdade de expressão nas redes e logo depois anunciou que comprou aí mais de 9% das ações da empresa. Ele foi no mercado e comprou. E agora vem e faz uma oferta firme para comprar o Twitter e o conselho acaba aceitando. Qual a razão mesmo que ele comprou o Twitter? O que é que isso muda na empresa? O que é que vai acontecer? Será que realmente ele tem o ideal ali de fazer uma rede social com mais liberdade de expressão? Ou será que tem mais coisas envolvidas aí no meio do caminho? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos trabalhando no mercado financeiro e vou falar tudo o que eu penso sobre essa transação aí entre o Elon Musk e o Twitter. Bom, a primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça aqui, ensinar para vocês, se você ainda não sabe isso, é a diferença entre riqueza, o patrimônio e o dinheiro líquido. O Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo hoje, mas essa riqueza dele vem por conta das suas empresas negociadas na bolsa, né? Ele não tem aquele patrimônio que está lá nas revistas dizendo. Aquilo tudo está em ações. E as ações, quem acompanha o mercado financeiro sabe, elas podem tanto subir ou cair. Então o cara tem um patrimônio de não sei quantos bilhões de dólares, não sei quantos trilhões de dólares. Amanhã cai 20% das ações e não tem mais esse dinheiro. Por quê? Porque o valor das ações caíram. E se ele quiser esse dinheiro rápido, essa liquidez para ele poder comprar, fazer alguma coisa, ele não tem, porque está em ações. Se ele vender aquela quantidade de ações que ele tem, isso consequentemente pode fazer o preço daquela ação cair e o seu patrimônio cair mais ainda. Então, a gente tem que entender que sim, o Elon é um dos homens mais ricos do mundo, mas em questão de dinheiro, liquidez, não é tudo isso que ele tem. Ele tem muita riqueza e tem, claro, bastante dinheiro, bastante liquidez. Então ele fez a oferta de compra do Twitter. O que é que eu quero que vocês entendam com essa minha explicação? Dessa oferta aqui, gente, que ele fez aqui com o Twitter, eu tenho aqui os números, ele fez aí 21 bilhões, é dele, dinheiro dele, do bolso dele, que ele vai lá comprar o Twitter. Sendo que o resto do dinheiro são 13 bilhões em empréstimos, que ele pegou em diversos bancos, 1 bilhão em cada aí, e fez um bolinho para fazer o empréstimo, e os outros 12,5 bilhões são empréstimos, mas tendo as ações da Tesla como garantia. Esse 12 bilhões e meio aí que ele pegou empréstimo, utilizando as ações como garantia, representam aí mais ou menos aí 1/3 de sua posição. Mas o ponto que eu quero deixar aqui claro é o seguinte: essa transação pode causar estresse em suas finanças. Então, assim, quando eu pego uma compra desse valor, apesar de um cara rico, você vê que ele teve que pegar empréstimo para comprar no banco, ele teve que colocar suas ações e garantias para conseguir mais dinheiro, para completar com o seu dinheiro e aí sim comprar uma rede social. Então, se ele está envolvendo tanto estresse financeiro ali para ele, essa compra deve ter uma boa intenção, uma boa razão para isso. Quando a gente pensa numa boa razão, a gente vai olhar os números. E quando a gente olha os números do Twitter, não são números bons. Se a gente for comparar com as redes sociais, os números do Twitter são bem aquém. Fazendo uma comparaçãozinha aqui com os números aí do Facebook, por exemplo, a gente tem aí, o Facebook gerou 57 bilhões de caixa no último ano. Já o Twitter gerou 600 milhões de caixa. Mas, efetivamente, a gente tem que pegar aqui que o Twitter não dá lucro desde 2019. Ele vem dando prejuízo há 2 anos consecutivos. Quando a gente vai nessa coisa de rede social, gente, não só em rede social, mas essa coisa de tecnologia, eu diria, a distância entre o primeiro e o segundo colocado é gigantesca. Então a gente está vendo o Facebook gerando caixa de bilhões, você vai chegar no Twitter gerando 600 milhões e ainda tendo prejuízo. Então o negócio é um pouco complicado para quem não é o primeiro, para quem não está no topo. E o Twitter está lá embaixo com relação a essas redes sociais. Então os números do Twitter não são números agradáveis. E ele foi lá e pagou um prêmio, ele pagou para cima a ação, né? Ele pagou um valor a mais, ou seja, ele está bem interessado no negócio. Então, em resumo da história, ele está comprando uma rede social que não é lá das melhores, que não vem demonstrando os melhores resultados e ainda pagou um preço acima, pagou um prêmio por ter aquilo. Então, afinal, por que ele fez aquilo? Por que ele
comprou uma operação que pode causar um estresse financeiro para ele. Uma coisa interessante é que ele colocou parte das ações da Tesla como garantia. E se o mercado cair muito, essas ações vão perder o valor e o banco vai exigir mais garantias. Então, hoje, aquelas ações que ele colocou de garantia valem, sei lá, 12 bilhões. O mercado vai lá e cai 20%, já não vale mais 12 bilhões. Aí os bancos vão pedir mais garantias, vão pedir mais margem para ele. E isso pode causar um estresse financeiro além dos 12 bi que ele pegou de empréstimo. Então ele vai ter que pagar esses 13 bilhões de empréstimo que ele pegou e ele vai ter que cuidar das garantias. Só com o anúncio da compra, as ações da Tesla já caíram 16% no mês. Então o mercado puniu um pouco as ações por conta desse risco que ele colocou. Afinal, se ele colocou parte de suas ações como garantia, se o mercado cair muito, ele vai ter que colocar mais garantias e o mercado está vendo que isso pode gerar um estresse em suas finanças. Então pronto. Colocando todos os pontos que eu coloquei aqui, gente, mostrando para vocês que o dinheiro do Twitter é relevante para ele, o dinheiro desse investimento é relevante. Mostrando outro ponto, que o Twitter não é uma boa rede social em termos de números. Então, qual a ideia dele, gente? Eu comentei aqui já 2 pontos, mostrando o ponto que a compra do Twitter é um valor relativamente interessante para ele, pode causar estresse, ele vai ter que pagar essas dívidas, ele vai ter que continuar pagando essas garantias para continuar com esse empréstimo, já que o Twitter não gera receita suficiente para pagar. O Twitter vem dando prejuízo. Para mim, ele tem alguma proposta boa para o projeto, além desse discurso de rede social, de liberdade de expressão. Eu acho que esse discurso é o que é falado por aí, para ser discutido por aí, mas eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente ficar... A ideia dele é fechar o capital da empresa, ou seja, daqui a 3, 6 meses é o tempo estimado, se não tiver nenhuma complicação, acredito que não vai ter, ele não tem qualquer conflito aí com relação a ter um negócio de rede social, é o primeiro dele, os seus outros negócios não tem nada a ver com o segmento de comunicação, então acredito que ele não vai ter nenhum problema para concluir essa negociação. E deve durar uns 3 a 6 meses e ele vai fechar o capital do Twitter. Quando eu falo fechar o capital do Twitter, as ações vão sair da bolsa. Se você é acionista, não precisa ficar preocupado, porque você vai receber o valor que ele prometeu pagar. Então você vai receber já um prêmio ali por suas ações que você possui hoje. Pode ficar tranquilo que quando acontecer o OPA de fechamento, você vai receber o dinheiro. E se você ainda não é acionista, não tem razão, não vejo razão para fazer qualquer compra nas ações, porque afinal ela vai fechar o capital. Então no prazo de 3 a 6 meses o capital vai ser fechado, não vejo razão para você comprar agora, afinal já teve uma evolução bastante significativa baseada na sua oferta que ele fez. Então ele vai tirar as ações da bolsa nesse momento. Eu acredito que ele, se conseguir realmente entregar, se ele conseguir realmente fazer algum projeto novo, ele vai novamente abrir capital dessa empresa lá na frente. Afinal, ele fez bastante dívida para conseguir comprar o ativo e ele vai precisar monetizar isso de alguma forma. Eu não acredito que isso é só pela liberdade de expressão. Talvez aí tenha mais alguns pontos que a gente tem que ficar analisando. O que a gente tem que primeiro olhar é o seguinte, existe um debate, nada significativo hoje, tá gente? Nada relevante, mas existe um debate sobre a questão da responsabilidade das redes sociais com relação ao discurso das pessoas. Porque o ponto é muito simples. Se você tem uma emissora de TV, uma revista, uma publicação, qualquer coisa do tipo, você é responsável por aquele conteúdo. E aí você sofre as leis americanas. Então, se você postou um conteúdo, algo que não é legal, você vai sofrer as punições de acordo com as leis americanas. As redes sociais não se enquadram nisso, porque elas alegam que o conteúdo não é delas, o conteúdo é de qualquer pessoa. Então sim, a pessoa pode responder por qualquer coisa, mas a rede social não, ela fica um pouco isenta daquele conteúdo ali. Porém, entretanto, por todavia, existe um debate que é o seguinte, se existe moderação nas redes sociais, se elas estão controlando o que pode ou não pode ser falado, por que a responsabilidade não é delas? Então existe um debate por tudo isso, a gente não sabe se isso vai avançar, se não vai avançar, como é que vai ser, não entra nesse método, mas a gente sabe que existe um debate com relação à forma legal de como as coisas funcionam lá nos Estados Unidos. E faz total sentido, né, gente? Se a rede social está moderando o que pode e o que não pode ser falado, acaba se tornando também responsável pelo conteúdo que está lá, não somente a pessoa que publica, como se fosse uma emissora de televisão ou como se fosse uma publicação, uma revista e por aí vai. Já que como ela modera, ela passa a ter responsabilidade. Então,
É muito fácil você moderar e não ter responsabilidades. E isso é um assunto que é bastante discutido lá. E a gente sabe que essa novela não vem dele hoje, não. A novela veio desde o Trump. Então, é uma novela que vem sendo discutida. Então, se por acaso houver mudanças legais nesse aspecto aí, a gente vai ver uma grande mudança nas redes sociais. E ele pode estar na frente. Não sei se isso vai acontecer, não sei se isso é a visão dele. Mas, efetivamente, é uma discussão, é um debate que existe lá no mercado americano com relação a essa regulação de redes sociais. Então, se isso acontecer, ele vai estar muito mais na frente do que os seus concorrentes e pode ter uma vantagem com relação a isso. Outro ponto é alguma visão que ele tem para o negócio. Ele acredita que aquele negócio pode ter mudanças estruturais, ideias boas que ele tem e ele pode ser pioneiro, ele pode ir na frente disso. O que eu particularmente acredito é que ele não está fazendo essa compra somente por idealismo de liberdade, não. Eu acredito que sim, no final das contas, ele vai tentar botar os dedinhos ali, vai tentar fazer alguma coisa para movimentar aquilo e trazer algum retorno financeiro ali na frente. Essa é a minha visão particular sobre esse assunto. Porque eu não acredito que o valor, o montante para ele seja algo negligenciável. Ele pode sim ter um estresse financeiro, é possível que o Twitter não entregue resultado, é possível que a rede social não vá bem, é possível que as ações da Tesla que ele colocou como garantia caiam, sei lá, mais 50%, e isso pode gerar um estresse financeiro para ele. Vai precisar pegar mais empréstimo, vai precisar conseguir margem para pagar esses empréstimos, enfim. Então, não é uma quantia pequena para ser ignorada, o valor foi tão grande que eu não vejo como uma compra somente por ideais, e sim tem alguma visão, tem algum interesse no negócio. Como o capital vai fechar dessa empresa, não tem muito o que se especular no mercado financeiro. O capital vai ser fechado em 3 a 6 meses, então não tem muito o que se fazer. O negócio é realmente esperar o desdobramento das ações. O que é que vai acontecer? A rede social vai bombar, vai vingar? Como é que vai ser o novo Twitter a partir da sua compra? E aí sim, é ficar atento, ficar de olho, se a gente vai ter uma nova abertura de capital lá na frente, se a gente vai ter uma nova rodada de captações, como é que vai ser o encaminhar aí após essa mudança de gestão na rede social. Então é isso minha visão sobre o futuro do Twitter. Eu particularmente não acredito numa proposta somente idealista, o valor é considerável, o valor pode sim causar estresse em suas finanças e por isso eu acredito sim que tem planos de monetizar isso de uma forma bem interessante ali na frente. Se vamos poder ali na frente voltar a investir nas ações do Twitter numa próxima e numa futura abertura de capital, bom, são cenas aí dos próximos capítulos. Eu não sei se isso vai acontecer ou se realmente vai acontecer. Particularmente acredito que existe uma possibilidade grande de a gente voltar a ver o Twitter, voltar para o mercado de capitais. Eu acredito que ele vai precisar se capitalizar. E a Bolsa de Valores é uma forma de capitalizar. As empresas entram na Bolsa de Valores para se capitalizar um pouco mais. Então, faz total sentido dar um upgrade nessa rede e voltar para a Bolsa de Valores com uma nova cara de uma nova empresa. Na minha visão, faz total sentido fazer isso. Mas se isso vai acontecer, bom, o futuro dirá pra gente. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter deixado claro para vocês um pouco da minha visão com relação aí acerca do Twitter. Não é a rede social bonita para ser comprada hoje, mas é a que dá. Então, acredito que é por isso que ele foi nela. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Quer colocar alguma observação, coloca aqui nos comentários que eu vou ler pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.